Olá, gente. Boa tarde, boa noite. Eu estou sentada em outro lugar. Oi, Ana Paula, eu acho que você é sempre a primeira. Viviane, estamos todos em oração. Eu estou sentada em outro lugar porque a semana passada me deixou com tanta, não sei, de ter uma luz natural na janela. Eu achei que fez uma diferença de textura, de encontro, e não ficar tão formal numa mesa. Eu estou num banquinho e aqui é num cantinho perto da minha janela. Se não for tão bom, eu volto para a mesa com aquela luz redonda. Eu queria experimentar se aqui funcionaria, né? Eu espero que vocês todas estejam bem, que são dias muito difíceis, eu sei, até essa ruidosa 7 de setembro, mas nós vamos passar por isso, e isso é um ruído desnecessário. Hoje o nosso tema é sobre pesquisa ativista, pesquisa militante, pesquisa engajada. Eu tenho 3 recados só antes de nós começarmos, e aí eu retiro os comentários. E lembrando que para as pessoas que precisam de legenda, o que eu estou conseguindo agora fazer é quando nós terminamos, eu desço, daí eu publico e aí sobe com legendas. Então eu peço só paciência, que no ao vivo não é possível, mas imediatamente ele já está com legendas e elas estão bastante... Elas têm uma qualidade bastante razoável. Eu queria chamar a atenção de uma publicação que eu fiz há 2 dias atrás, que foi um podcast com a agência pública e com o Instituto Serrapilheira, que se chama Cientistas em Linha de Frente. Ela está há 2 publicações atrás da atual agora, e é um podcast sobre o que significa fazer pesquisa, ser uma pesquisadora, talvez ativista e militante, ou seja, estar numa linha de frente de temas que possam se confrontar ao poder, né? Se vocês puderem ouvir e quiserem conversar sobre isso depois daqui, na própria postagem ou na postagem da banquinha, eu vou adorar ouvi-los. Nós vimos recente, e eu queria muito convidar vocês a conhecê-la. Eu a conheci a partir de um artigo que li, a Dani Lousada. Se alguém puder me ajudar e colocar aqui o endereço dela, é Dani, _ aquele tracinho para baixo, Lousada com Z. Dani Lousada é uma mulher terminal e ela tem um canal e ela nos escreve sobre essa experiência de ser uma mulher terminal. Obrigada, Ana Paula, Dani Lousada, de ser uma mulher terminal e a sua sensibilidade, o seu próprio testemunho sobre relações de gênero, cuidado, sobrevivência. A Dani tem um canal, eu não a conhecia, passei a conhecer todo o trabalho dela como uma leitora dessa peça, desse artigo que ela escreveu no Le Monde Diplomatique. É uma escrita engajada, é uma escrita existencial, e eu primeiro queria agradecer a cada uma de vocês que veio aqui com um imenso acolhimento ao que Dani escreveu, que fez, aos que foram à conta dela e cooperaram com ela nesse momento em que o trabalho dela dá vida para se manter nesse estágio terminal, depende do canal e depende de doações. Então, muito obrigada a todas vocês que ecoaram, escutaram o que Dani quis dizer, como a mim também me tocou. E por fim, eu queria contar sobre um artigo um conto, 2 que eu li ao mesmo tempo essa semana e que eu queria muito convidar vocês a lerem, dentro desse livro do Mia Couto, né, moçambicana, que se chama Histórias Abençonhadas, e o conto é o primeiro, Nas Águas do Tempo. Há quem diga que há um intertexto com
A Terceira Margem, do Guimarães Rosa. A minha sugestão, se vale, é ler esses 2 contos numa mesma semana e pensar sobre o significado da terceira margem para a nossa própria vida, né? O que significa o ciclo da vida, ou como vocês entenderem como tocar a terceira margem. É o primeiro conto desse livro, certamente uma das primeiras obras de Mia Couto. Vamos para o tema. Há vários termos, gente, que nós podemos nos descrever e que os outros nos descrevem. Pode ser uma pesquisadora engajada, uma pesquisadora militante, uma pesquisadora ativista. Na minha carreira, eu primeiro fui interpelada dessa maneira, antes mesmo de oferecer a ela um conteúdo que era próprio, que era meu, né? Ela era uma interpelação, em geral, dos outros, né? Dos homens que me antecediam na vida acadêmica, na vida da escrita conceitual, na vida do pensamento. Em geral, era uma interpelação sobre o quão confiável eu seria, né? Se haveria neutralidade, imparcialidade no que eu dizia. Em geral, veio como uma interpelação composta, antropóloga, militante. Em geral, o militante ele não vinha como um escritor neutro. Imaginem vocês numa história de longa duração, né? Aos 50 anos, isso começa no final dos meus 20. Então, nós estamos falando de uma história de longa duração, de 20, 25 anos, em que a convocação de professora militante, antropóloga militante, ou então feminista, antropóloga feminista, quando tinha um pouquinho mais de sofisticação no militante e vinha com um substantivo, como era o feminista, ela não era uma interpelação neutra. Ela era uma interpelação para lançar dúvidas sobre o que eu fazia, se podia ser levada a sério, se podia circular dentro desse espaço de saber e poder, que é a ciência, que é o mundo acadêmico, que são os conceitos. Então, eu demorei tempo, muito tempo, para fazer a resposta a essa interpelação uma narrativa própria. E hoje, se alguém me pergunta como eu me defino, e as pessoas me definem por elas mesmas, né? Dizem a antropóloga, a professora, né? Faculdade de Direito na UNB. Eu sou uma amadora engajada. Pode parecer complexo demais ou poético demais para alguns, mas eu vou tentar dizer por quê. Nenhum dos 2 conceitos é meu, eles só foram colocados juntos nesses anos de levar o mais a sério possível, ensinando métodos, técnicas, desafiando a ciência nos seus próprios termos, né? Como é a Pesquisa Nacional do Aborto, como são tantas outras que eu já fiz, mas sem nunca esconder aonde os meus pés estavam no mundo, né? O que me engajava no mundo, o que me convocava para o mundo. A Amadora veio de uma série de aulas de Eduardo Said, aí nos seus anos 80, 90, em que ele vai dizer que o que nós precisamos são de... E ele está falando das ciências humanas, gente, eu não estou falando de quem faz vacina, né? Eu não estou dizendo de quem vai construir pontes. Estou falando do nosso campo, em que nós estamos disputando como pensar, como colocar perguntas, como desafiar as respostas pré-estabelecidas sobre como o mundo deve ser, como vivemos juntos. E ele dizia, nós precisamos muito mais de pessoas amadoras, que se movem pelas convicções, pelas paixões, e menos especializadas em miudinho e que vai saber as notas de rodapé das traduções e das obras. E essas pessoas são muito importantes, né? Eu aprendi muito com elas na minha vida, mas não foi esse o caminho que eu fiz. Eu conheço muita coisa e muito pouca coisa em profundidade, mas
tudo o que eu tento conhecer, o falar sobre, é como uma amadora, alguém que tem um encantamento pelo que está descobrindo. E esse é o meu exercício existencial, metodológico. É assim que eu li Dani Lousada. Eu a li sob o encantamento de uma descoberta da experiência de uma mulher terminal, de uma mulher que se apresenta como uma mulher terminal. E engajada porque, ao contrário dos ideólogos da neutralidade, da imparcialidade, que ou estão iludidos com seu próprio poder, né? Eles têm os antolhos igualzinho que se colocam em animais para eles não verem e se libertarem. Então estão iludidos no próprio poder, ou mentem, né? Atuam de má fé, falam em nome de uma suposta neutralidade, de uma suposta imparcialidade. Ou seja, operam com um abuso de poder, ou porque estão atrapalhados na própria ilusão, ou porque nunca se fizeram as perguntas, né, sobre o que me toca no mundo, o que me provoca na existência, a usar a ciência como esse instrumento de poder e de saber. Então, se eu faço coisas por afetos e paixões, e isso todas nós, porque nós estamos no mundo, mais suspeita nós temos que ter sobre aqueles que não se dizem engajados, aqueles que não se dizem militantes, aqueles que são desapaixonados e que se acreditam que livres das paixões, dos afetos, das convicções, né? Esses nós temos que duvidar, porque esses estão abusando do poder de construção dessa narrativa de poder e saber que é a ciência e o conhecimento. Então, as pessoas perguntam, e como você define, né, os seus temas, aonde se engajar? Na minha experiência, né, aí é um testemunho pessoal, o mundo me provoca de tantas maneiras e com tantas esquinas de possibilidades, que aqui é um conceito de Sartre, que é o do apelo. Apelo não é no sentido da compaixão. O apelo é quando o testemunho, a voz, o rosto, a existência, o sofrimento do outro nos toca, que nos mobiliza existencialmente ao ponto do uso do tempo, do uso da palavra, do uso do conhecimento. Então, a mim, eu tenho muito mais apelos existenciais para o uso desse conjunto de poderes e saberes, que é a ciência, do que eu sou capaz de responder. Então, eu não sou especialista só em questões relacionadas aos corpos atípicos, à deficiência, como eu já escrevi muitos livros. O mesmo sobre o aborto, a violência. Esse amplo espectro de questões que me provoca, eles são muito mais sobre as interseções a essa possibilidade de escuta e de encontro, o apelo do outro a mim, do que mesmo dizer aqui está a minha agenda de pesquisa e eu vou ao mundo fazer um estudo. A mim sempre foi ao revés. A professora Rita Segato, ela na antropologia chama que a trajetória de pesquisa dela foi uma antropologia por demanda, em que o outro a interpela a dizer: eu preciso da narrativa acadêmica, conceitual, para algo que nos atravessa, nos viola, nos provoca. Um sentido talvez ético e menos original e elegante, como fez Rita. A mim, a ideia do apelo é muito forte. O apelo, mas depende de nós, né? O apelo do outro, ele pode estar diante de nós permanentemente. Nós precisamos de muitos estranhamentos, de muitos deslocamentos para conseguir encará-lo como sendo a demanda daquele momento que nós vamos convocar como uma pesquisa, abraçá-la e daí fazer um investimento emocional, afetivo, intelectual, que é uma pesquisa. Então, a mim, impossível duvidoso quem aqui se apresenta como pesquisador neutro, imparcial,
e sem qualquer engajamento, militância ou ativismo com o mundo. Porque nós usamos a nossa existência, a nossa presença, esse instrumento de saber e poder que pode ser confiável, mesmo engajado, e ele pode ser duvidoso, ao contrário naqueles que se apresentam como neutros e imparciais. Confiabilidade, retidão, o máximo de precisão em um momento é dado pelos nossos métodos e pela transparência com que o apresentamos. Então, aqui eu volto ao exemplo de Dani dessa semana. Quando eu apresentei o texto dela, eu não tinha a menor dúvida de que o radar dos que se definem como neutros, imparciais, e que não suportariam a força de uma mulher terminal dizendo: aqui está uma estatística sobre o abandono das mulheres, e que eles viriam dizer: aqui está a desqualificação de toda a força que essa mulher tem ao escrever um artigo desse, quando a terminalidade se faz um substantivo na própria existência. Então, quando eu replico o artigo dela, eu faço 3 linhas dizendo: ignore, sinta a estatística, sinta o número como uma convocação de uma existência que faz um apelo a sentir. Mas não se consegue, porque os que defendem a fantasia, a ilusão, o poder da neutralidade, da imparcialidade, só vão ali e não vão conseguir ouvir aquilo que os toca como um engajamento e uma militância para a vida, para convidar a um deslocamento, a fazer um apelo. Eles foram poucos. A multidão que passou por aqui foi ao revés, foi a dizer: eu escuto, eu sinto, eu leio o seu apelo sobre o significado da terminalidade da vida. Então, falar a verdade, e eu não tenho a menor dúvida que nós temos que disputar, ocupar e permanentemente falar em nome desta categoria. E há um texto traduzido por uma panamenha americana que se chama Linda Alcoff, que se chama Algo por Novas Epistemologias, foi traduzido uns 4 anos atrás. Se alguém o localizar, colocar Linda Alcoff, Epistemologias, em português, vai encontrá-lo na tradução, que é maravilhoso, em que ela vai dizer: nós temos que desafiar a verdade e falar em nome dela. E para isso nós vamos desafiar novas reconstruções do saber, novas formas de disputar as epistemologias. Mas a verdade, ela é dada pela confiabilidade, por valores éticos, por aquilo que é pactuado como um método aceitável e por técnicas aceitáveis. Então ela não é destituída porque nós fazemos pesquisa militante, ciência engajada ou um amadorismo engajado. É ao contrário, nós temos que ser capazes de duvidar daqueles que se arvoram falar em nome de uma neutralidade, de uma imparcialidade, e aí convocá-los como ou iludidos ou em abuso de um poder por uma ideologia que não se sustenta, porque por definição nós somos sujeitos morais, sujeitos éticos, e o que nós precisamos é descortinar que apelo do mundo nos convoca pela nossa própria vida ou pelos encontros que somos capazes de fazer e nos deslocarmos. Então, a minha provocação a vocês é que não escapem desse lugar, não caiam na tentação do poder que se crê absoluto, neutro, universal, quase que limpo, né? Esses são... Tentem imaginar os valores que se associam a essa ideia da neutralidade, da imparcialidade. Não! As mãos têm que estar com muita areia da realidade, com muita lama do mundo real. Porque é esse contato com a vida que vai nos permitir ter o engajamento necessário para que não haja os iludidos pelo poder, que eles venham a crer que são capazes de nos intimidar. É exatamente o encantamento pela vida. Mesmo, eu volto a Dani,
em um momento da terminalidade em que parece que o corpo sucumbe, mas a palavra não sucumbe. Esse é o sentido do que foi o texto dela, ao menos para mim, o que me move num amadorismo engajado. Eu vou abrir para ouvir vocês. Quem sabe vocês esperavam alguma fórmula de dizer como eu faço pesquisa ativista, como eu faço pesquisa engajada, e é menos. É muito mais sobre não se intimidar diante dessa convocação e muito mais fazer dela a sua própria força, fazer dela a sua própria resposta a essa interpelação que pode parecer, a um primeiro momento, uma interpelação de desqualificação, né? Mas ela não é. Ela tem que ser a interpelação de preenchimento de sentido, para afastamento da ilusão da neutralidade, da imparcialidade e para a sua própria representação de sentido e preenchimento de sentido. Sim, gente, eu sei que vocês duvidam que eu fico perdendo as lives, eu só perdi uma única vez, ela fica salva, então não duvidem tanto de mim, não, ela vai ficar. Isso, Raquel, uma epistemologia para a próxima revolução, ela está no Cielo e é de Linda Alcoff. É um texto muito bonito e que vai nos provocar sobre as nossas conversas de hoje e talvez não nos intimidarmos com isso. É engajada, é militante, é ativista, é tudo isso junto, porque nós estamos no mundo e nós queremos transformá-lo, certo? Nós não queremos o mundo como ele está, né? Eu vou começar a olhar o que fazer quando o orientador diz que não vai ter ativismo na tese. Não disputa. Você vai fazê-lo nos seus termos, você vai fazê-lo na eleição do tema, você vai fazer como você vai definir seus métodos. Não se preocupe em responder a pergunta dele. Faz a sua própria pergunta e encontra um caminho para respondê-la. Não disputa se a pergunta é válida. Ela não é válida. E aí você vai fazer um caminho para respondê-la. Eu vou ver que perguntas vocês me fizeram, certo? E muito obrigada às pessoas que colocaram os dados aqui. Se o amadorismo pode ser aceito pela ciência, essa resposta ela é oferecida pelos outros, sabe, Aparecida? Ela não é oferecida por nós. Se eu desse a vocês a minha própria resposta aqui, eu estaria fazendo quase que a minha autopromoção, né? Se eu elencasse a vocês, e aqui parece já virando egóico, os prêmios que eu ganhei, é dizer que é o próprio sistema se reconhecendo. A mim, uma das maiores provas de que o amadorismo engajado tem espaço é ter todas vocês num domingo à tarde conversando sobre isso. Eu poderia dar respostas bem humoradas do que quando um dia que eu fui ler uma palavra cruzada e tinha ali uma frase que eu tinha dito e alguém achava que aquilo era importante ao ponto de estar uma palavra cruzada. Então, nós podemos contar diferentes ilusões biográficas, eu poderia dizer como Pierre Bourdieu, sobre como pode dar certo, como pode ser divertido ser uma amadora engajada. Mas isso tem os seus desafios, né, gente? Vocês podem imaginar quais foram eles em tanto tempo e em tempos ainda árduos de nomeação do feminismo como um substantivo para se fazer o pensamento, né? E as suas interseções com outras formas de subalternidade no conhecimento. Me digam como orientar uma pesquisa militante. Essa pergunta é boa. Eu não saberia. Eu talvez faço pelo encontro mútuo, né? Pelo exemplo, talvez.
Eu não saberia dar uma resposta de como orientar uma pesquisa militante. Talvez eu diria o que não fazer. Não precisa temer, não precisa fugir, não precisa fazer afirmações tão duras quanto aqui não pode, ter ativismo, mas eu não saberia dar uma fórmula, sabe? Porque eu acho que até mesmo quem nunca fez pode saber como fazê-lo, porque sabe como pensá-lo, né? Então, eu não saberia dar uma resposta, eu saberia dizer onde não temer e onde não cair, tá? Que não precisa ter medo dessas categorias e da própria pergunta Eu não chamaria o ativismo, a militância, necessariamente como lugar de fala. Lugar de fala que vocês têm uma grande referência intelectual e elaboradora das ramificações desse conceito, como Djamila Ribeiro, mas eu não confundiria os dois, né? Eles podem se sobrepor, mas não necessariamente como matrizes epistemológicas ou existenciais, certo? Eu tinha olhado uma das perguntas. Eu também, Sueli, desconfio no sentido menos moral até e mais epistemológico dos que se acreditam neutros ou em um lugar de não deslocamento de afirmação sobre suas posições. Ou são sujeitos, personagens, que fizeram um parco trabalho, né? Um pobre trabalho sobre suas localizações éticas, políticas e existenciais, ou são sujeitos covardes de pronunciar suas posições, porque acreditam que se manter no poder da neutralidade, da imparcialidade ou de não posicionamento os salvará. Então, como você, eu também duvidaria no sentido epistemológico e acadêmico do conceito. Ana Paula está certa, Marta? Alguma resposta aonde está a tramitação da banquinha na UNB? Se existe pesquisa emancipatória, Kátia, esse foi um conceito muito utilizado há uns 20 anos, talvez ele esteja retornando, foi muito utilizado, especialmente na pedagogia, né, no campo de pesquisas educacionais, que eram pesquisas com seus compromissos de libertação. Eu conheço pouco o conceito, uso pouco, eu não tenho nenhuma capacidade de uma reflexão elaborada sobre ele. Eu só queria te dizer alguns elementos da onde eles me provocam. Eu jamais me convoquei, me defini como alguém fazendo pesquisas emancipatórias, mas há um campo substantivo em métodos, em técnicas, em reflexões sobre como fazer pesquisa que se convoca com pesquisas emancipatórias. A visão das plantas, Rick, eu não sei se é ele, ela, ou qualquer outra forma de convocação, é um dos livros que eu diria que recentemente mais me provocou, inclusive para se pensar epistemologia sobre a vida. Eu convocaria como um livro para se pensar o que nós chamamos aqui antes, teorias de pontos de vista, sobre julgamentos, sobre horror, desde a visão das plantas. É um livro que, a mim, pode convocá-lo em lê-lo de 2 horas, ou daqueles que vai nos tomar grande duração de reflexão e de disputa sobre o que seria a visão das plantas, sobre aquele personagem tão nefasto quanto o que é descrito por Djamila, né? O título de Mia Couto é Histórias Abesonhadas,
E o conto é Nas Águas do Tempo, da qual a minha recomendação, se eu posso fazer a recomendação, seria lê-lo esse, com a terceira margem do rio, de Guimarães Rosa. Gente, chegamos no nosso tempo. Eu espero que esse lugar tenha ainda uma iluminação melhor para os que vão fazer leitura labial ou que vão seguir as legendas, e que seja um lugar de melhor uma conversa, né? Eu estou num banquinho, não tem uma mesa. Eu fiquei pensando como é que... E o lugar é tão pequenininho que eu não tinha nenhum outro lugar que eu pudesse dar uma ideia de estar sentada conversando com vocês de pés descalços. Até domingo que vem. Nós temos vários desdobramentos da semana passada em que eu vou tentar continuá-los por aqui. Um beijo muito grande em todo mundo e até domingo que vem.